Aí, tá vendo? Agora fica uma Boa, carinha aí para Léo. bater papo, né? Então, pessoal, gente, vamos começar esse bate-papo, né? De uma forma bem informal. Eu quero que vocês fiquem à vontade para participar, para trazer aí a experiência, a vivência de vocês, que eu tenho certeza que todo mundo tem vivência com efeito nocebo, seja em casa ou seja com o paciente. Então, primeiro eu sei que o Léo, Adriana, você é físio também? Seu som tá mudo. Agora, Desculpa. beleza. Sim. Beleza. Uhum, sim, obrigada. Você também está no grupo de quarta-feira? De Ah, dor ou não? acho que sim. Eu acho que é o primeiro que eu estou participando com você, mas eu venho acompanhando. Ah, então tá jóia. Ok. Bom, então, falar de nocebo, né, já é uma coisa que estava aí na minha cabeça, porque eu atendo bastante paciente com dor crônica. E o paciente com dor crônica, ele carrega uma mala de nocebos, né? Mesmo porque ele tem afinidade com eles. Então, vocês já pegaram aquele caso que. Então, a gente vem de uma linha, né, que normalmente que traz a gente traz uma explicação biológica da doença. Então, quando a gente fala de educação em dor, e eu já falei disso no grupo, né? Quando a gente fala de educação em dor, a gente vem com aquele pacote de dar informações sobre a doença ou sobre o acometimento do paciente, para que ele tenha um mecanismo, né, de enfrentamento disso. Ou ele sabe que movimento ele pode, que movimento ele não pode, porque ele tem que fazer aquele exercício ou não. Só que muitas vezes as informações que a gente dá para o paciente, ele mastiga aquela informação do jeito que ele quer mastigar. E muitas vezes ele não está preparado para isso. E o paciente, ele já vem, quando ele chega no fisioterapeuta, o doente crônico, quando ele vem para a gente, e normalmente, para quem trabalha numa linha de que o paciente liga, e ele fala assim: olha, eu já tentei de tudo, você tem que resolver meu problema. Quando o paciente fala isso para você, você já vê aquela mala de nocebo que ele vai trazer. Porque se ele já tentou de tudo, se ele já tentou de tudo, significa que ele já teve muita informação. Informação prestada por profissionais de forma adequada, informação de amigos, porque o doente crônico, e eu já vou falar, Adriana, o que é o nocebo, o doente crônico, ele vai atrás da informação sozinho. E ele quer ver todas as informações, porque ele quer, numa dessas informações, quem sabe resolve o que ele tem. E ele começa a ter um bombardeio de informações, e a gente sabe que existem linhas de trabalhos diversificadas. Tá? Então, a Adriana perguntou o que é nocebo. Vamos começar aí por essa definição. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Quem está aí no Instagram, Isa, vem aqui pro Google Meet, o link está no Linktree da minha bio, tá? E o link de hipnose. Vem aqui para o Google Meet que a gente vai começar uma apresentaçãozinha agora. Então, vamos lá. Bom, então, pessoal, é um tema que me chamou. Estranho, tá piscando aí para vocês? Não. Ah, Tá acho que era ótimo, Lê. energia aqui. Opa, pera aí que tá dando Peraí, interromper o compartilhamento. Opa, só eu já estou vendo aqui o que aconteceu, está voltando. Estão me vendo aí? Sim. Ah, voltou. Acho que foi energia aqui, deu um. Então vamos lá. Isso é coisa do Alberto, hein? Então vamos lá.
Tá dando problema mesmo, acho que eu não vou conseguir apresentar. Deu. Bom, posso seguir, pessoal? Beleza. Boa. Então, vamos lá. Como enfrentar, como driblar o efeito nocebo usando hipnose? Então, primeira coisa, o que é o efeito nocebo? O efeito nocebo, ele é um conjunto de eventos produzidos por expectativas negativas durante um processo terapêutico. Dentro desses eventos, né, a gente pode compreender os eventos que acontecem no ambiente do consultório, da clínica, do hospital, da relação entre profissional-paciente, das sugestões verbais e o próprio contexto do paciente. Aí que está, o próprio contexto dos pacientes. As expectativas, as memórias explícitas, as crenças e as emoções. E é aqui, exatamente neste pilar, que a gente vai pensar em utilizar a hipnose. Por quê? O paciente ele vem com as suas crenças e a gente tem que compreender que ele tem essas crenças. Compreender não é trabalhar com o paciente durante o processo terapêutico, deixando que essas crenças dominem o processo terapêutico. Então, quando a gente fala em hipnose e a gente já começa a trabalhar desde a hora que ele chega no seu consultório, quando ele está entrando no seu consultório, você já começa a compreender de que forma esses eventos impactam nesse paciente. Eu vou falar um caso dessa semana, da semana passada, né, que veio para mim, e vou contar para vocês aí como isso foi transcorrendo. Então, a gente tem que pensar que são eventos produzidos por expectativas. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça é, quando o paciente chega para você, e o que a gente pergunta na primeira consulta para o paciente, né? O que é que mais te incomoda? Por que você me procurou? O que tem te incomodado? Quando eu pergunto para o meu paciente o que mais te incomoda, eu quero saber qual a expectativa que ele tem. Quando ele começa a responder o que mais incomoda, né? Ele já está mostrando qual é a expectativa que eu tenho e de que forma eu acredito ou não que você vai poder me ajudar. Seja você fisioterapeuta, seja você enfermeiro, psicólogo, médico, esse paciente vai chegar com esse pacote com as suas crenças. Muitas vezes, e aí a gente tem falado isso muito no grupo de dor, que o paciente ele chega, né? E conforme ele começa a se expressar, você já define se ele é um paciente que ele tem um componente biopsicossocial ou emocional, afetivo, muito grande ou não. Então, quando você pergunta para o seu paciente, olha, em que eu posso, o que está te incomodando tanto? Tem paciente que fala, olha, quando eu tento levantar, dói minhas costas, ponto. E tem paciente que, o que está te incomodando tanto? Ele começa a detalhar e dar detalhes. Olha, porque antes eu andava. Aí, quando eu tinha 3 meses, eu sofri um acidente. Aí, depois desse acidente de 3 meses, minha mãe disse que eu fiquei com o pé torto. E vem, e vem, e vem. Quando ele está contando essa história rica de detalhes, é uma história cheia de crenças. Então, quando nós falamos em hipnose no controle da dor, hipnose para driblar um efeito nocebo, nós temos que compreender que nem sempre essa abordagem ela é instantânea, porque nós estamos falando de crenças e de um pacote que pode vir com muito tempo. É muito comum que alguns pacientes venham acompanhados. E aí, na última aula do grupo de estudos, na última aula do Alberto Butros, no sábado, né, a gente chegou a falar, olha, no primeiro, você deixa a pessoa entrar junto, ou a pessoa entra sozinha. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento para ver a carinha de vocês. E permitir o pessoal entrar aqui. Então, na última aula do Alberto, né, a gente estava falando sobre isso. Bom, o paciente chega e a primeira coisa que você vai perguntar para ele,
normalmente a gente pergunta isso, por que que você me procurou? E quando eu falo por que que você me procurou, já começa a chover as informações. E antes disso, né? Essa semana passada eu recebi uma paciente que já pelo telefone, a filha que entrou em contato comigo e falou assim: olha, a minha mãe sofre muito com dores de coluna e ela já tentou de tudo e nada resolveu. Você é a nossa última chance. Então, olha só, já veio para mim, já joga a responsabilidade para você. Só que quando você recebe uma informação dessa, você já tem que ter a noção que existe um componente familiar envolvido. Né? Você já vê que a própria família tem a expectativa. Então, tem a expectativa do paciente, tem a expectativa da família, né? Tiago, boa noite. Tiago está aqui na live com a gente. O Tiago foi meu professor de hipnose, é simplesmente um show de hipnoterapeuta. Tiago, a gente está aqui numa sala do Google Meet, o link está na bio, se você quiser entrar, vai ser um prazer. Então, a gente vai lidar com as expectativas do paciente, com as expectativas da família. E o paciente crônico, o paciente que tem esse pacote de nocebo, aí tem como ele lida com isso, como a família lida com isso e como toda a relação familiar interfere nisso. Muitas vezes, para lidar com o efeito nocebo, você precisa chamar a família para conversar. Identificar, e isso pensando o quê? Tendo a plena ciência que aqui na sala nós estamos em fisioterapeutas, então eu estou focando um pouco o discurso para o fisioterapeuta, mas pensando em qualquer profissão, né? Vamos trazer isso para a profissão de vocês, para nossa profissão. Se eu, fisioterapeuta, estou lidando com um paciente com dor, eu estou atendendo um paciente enquanto fisioterapeuta e não enquanto terapeuta, eu uso a hipnose no processo terapêutico, dentro do meu processo terapêutico, como uma ferramenta para facilitar a reabilitação do paciente. Se eu identifico que eu trabalho, né, eu posso trabalhar técnicas de hipnose para mudar o significado desse nocebo para o paciente, para mostrar para ele, para dar um reforço positivo e mostrar para ele, né, fazendo um loop hipnótico, eu mostro para ele que ele tem uma resposta fisiológica, que ele consegue realizar alguma coisa que ele não acreditava que ele não conseguia, e eu posso usar da hipnose para facilitar o processo terapêutico. Mas se eu identifico que existe uma limitação, né, dentro do meu processo terapêutico, enquanto fisioterapeuta, ou vamos supor, um enfermeiro está trabalhando dentro de um tratamento, de uma quimioterapia, e ele identifica que esse indivíduo tem uma série de informações, teve uma série de informações, e ele lida muito mal com a quimioterapia. Ele pode utilizar da hipnose para facilitar esse processo terapêutico, mas se ele identifica que o componente nocebo é tão impactante que impede que o processo terapêutico seja desenvolvido, aí é importante que esse paciente vá para terapia, seja a psicoterapia ou seja a terapia com um terapeuta para trabalhar com hipnose, com programação neurolinguística. Mas a gente precisa diferenciar, né, até onde a gente consegue usar a hipnose como uma ferramenta dentro da sua área de atuação, ou quando esse indivíduo precisa de um processo terapêutico importante para trabalhar o nocebo, dependendo do quanto isso vai impactar. Tem pacientes que reagem de forma diferenciada, tá? Então, eu tive 2 casos bem diferentes essa semana. Vou compartilhar de novo aqui com vocês. Tá aí com vocês? Não. Então, agora sim. Entrou? Tá. Então, vamos lá. Então, o efeito
nocebo, ele pode provocar, né, um aumento na intensidade da dor. O efeito nocebo, ele provoca estresse, e o estresse, ele vai levar à ansiedade, a gente pode até discutir esse termo, a catastrofização, além do aumento pela procura dos serviços de saúde e a busca por novas abordagens terapêuticas. O maior consumo de medicamento e a realização de cirurgias muitas vezes desnecessárias. E tem gente que começa a procurar por cirurgia como uma primeira escolha. A gente que trabalha com coluna, né, sabe que muitas vezes um paciente, ele não necessita de uma cirurgia de hérnia de disco, em um mês ele consegue ficar 100%, mas o paciente ele recebe uma informação que se ele não operar, se você não operar agora, pode ser que você fique numa cadeira de rodas. Olha o impacto desse nocebo, né? Então, se você não fizer essa cirurgia agora, pode ser que você não se mexa mais. E aí, ele recebeu essa informação, e essa informação passa a fazer parte de uma crença que para ele é 100%. E muitas vezes, a dor que ele sentia não era aquela dor que leva ele para a cirurgia. E aí o cara vai, e aí ele vai operar a coluna e ele continua com dor. Bom, então ele teve uma experiência negativa. E essa experiência negativa começa a fazer parte desse efeito nocebo que ele vai trazer para a gente. Então, o que a gente tem dentro desse pacote do nocebo? Tá? Dentro do modelo, né, da neurociência, a gente pode pensar que o paciente ele recebe, primeiro, sugestões verbais, condicionadores por experiências iniciais, né? Interações sociais. A maioria dos pacientes crônicos tem uma interação social completamente complicada, né? E às vezes o paciente vem para você e ele fala assim, nossa, quando eu chego aqui eu me sinto muito bem. E eu vou falar para vocês justamente em cima de um caso que aconteceu essa semana, exatamente a frase foi essa. Essas expectativas negativas, né, elas vão alterar esse componente de dor. O paciente que tem a expectativa negativa, ele tem uma ansiedade antecipatória. O que significa? Essa ansiedade antecipatória, ela faz com que ele, se ele for se mexer, pode ser que aquela cicatriz que ele tem abra, aí ele já pensa, então, se ele fizer tal coisa, e ele começa a se condicionar ao se. E aí, ele cria uma ansiedade antes do que o fato aconteça. Esses pacientes, eles têm um aumento de mediadores químicos, e esses mediadores químicos, principalmente o ACTH e o cortisol, eles aumentam o processo inflamatório celular de todo o organismo. Então, o efeito nocebo pode aumentar os mediadores químicos que provocam dor e inflamação. Mas, todo esse componente que vem associado aí com as expectativas, com a experiência, com a informação verbal, eles só vão impactar negativo se o seu paciente tem essa alteração de comportamento. Você pode dar uma informação negativa para uma pessoa que é super autoastral, que a vida inteira levou tudo de boa, a pessoa faz daquela informação uma coisa boa. Agora, a pessoa que sempre gostou da catástrofe, faz o perfil do paciente. O paciente tem o perfil de se associar com aquelas informações, né? Exatamente. Existe, estou falando aqui na live também, uma ansiedade antálgica. O paciente assume posturas de medo de passar por aquilo. E não só isso. Muitas vezes, o paciente pega este nocebo, isso vira uma crença, e ele usa essa crença, né,
E aí ele começa a viver num mundo cheio de limitações e ele aprende que ele usa isso como troca com a família. Então, por exemplo, às vezes o paciente chega e ele chega e, olha, eu não consigo fazer tal coisa. Quando ele não consegue fazer tal coisa, alguém da família que antes não dava atenção para ele, oi, Dri, entra aqui na sala do Google Meet com a gente. Quando o paciente, eu não consigo mais ficar em pé para lavar a louça. Então a minha filha vai em casa, na minha casa, todo dia na hora do almoço para me ajudar a lavar a louça. E ela consegue o carinho da filha e a atenção da filha porque ela fala que ela não conseguia fazer aquilo. Então o nocebo, ele vai se juntar, né, com o perfil do paciente. São pacientes que, primeiro, criam altas expectativas em processos terapêuticos. E muitas vezes, por mais que você explique que não é possível atingir isso da forma que ele quer, a expectativa dele continua alta. E eu vou dar esses exemplozinhos agora aí para vocês. São pacientes que têm uma atividade alta no hipocampo. Então, existem alguns estudos de imagem que já mostraram que pacientes que absorvem informações negativas com maior facilidade têm alterações de funcionamento nas conexões cerebrais. Ou seja, por que que isso aconteceu? Pode ser que a pessoa teve um componente genético disso, e aí a gente entra num campo bem amplo para discutir, né? Tem o ganho secundário, exatamente, a troca que eu me refiro é o ganho secundário, né? Estão dizendo aqui, eu usei um termo para vocês, que o paciente deixa de fazer uma coisa porque alguém vai fazer para ele, é um ganho secundário. Ele ganhou atenção, ela ganhou a atenção da filha porque ela não consegue fazer tal coisa, a filha vai ficar mais próximo, vai fazer, vai ter o carinho. Bom, então o que a gente tem? Eventos que são desagradáveis, informações que são ruins e que são absorvidas por pacientes que têm a tendência de usar a catástrofe. E aí a gente tem que identificar aonde é o ponto principal para começar a trabalhar. Muitas vezes o nocebo vem, o paciente que é o objetivo, muitas vezes ele vem com um nocebo fácil. É aquele nocebo que ele recebeu uma informação que não era uma informação adequada, você dá uma informação adequada para ele e ele já consegue vencer essa barreira. Não é o paciente que vai nos dar trabalho. O paciente que vai nos dar trabalho é aquele paciente que continua acreditando não na informação inicial, continua acreditando na expectativa negativa. Você pode dar uma informação adequada e ele pode compreender essa informação adequada. Mas mesmo assim, ele continua falando assim: eu acho que esse negócio aí não vai dar certo, não. Até agora nada deu certo. Então eu acho que esse negócio não vai dar certo, não. E aí, a gente pensa, né? Bom, então eu tenho pacientes que são mais objetivos, mais mecânicos, pacientes que têm um componente biopsicossocial mais importante, né? E aí a gente pensa, bom, as informações não verbais, elas são importantes? E agora eu vou descompartilhar aqui e vamos ver a opinião de vocês. Importantes? Formiga, Andréia, Joceline, entra aqui com a gente na sala do Google Meet. Andréia Formigoni. Informações não verbais, fala lá para nós. O que você pega no paciente de informação não verbal que te chama atenção para um componente, para um efeito nocebo? A postura que ele assume, a maneira como ele entra na minha sala, como ele chega no consultório, mas principalmente a maneira como ele chega. A maioria deles chega já
com aquela cara de sofrimento, de dor, às vezes mancando, e nem é. Quando você avalia, faz a avaliação clínica, você percebe que não é tudo aquilo que ele está não Então, verbalmente demonstrando. é bem isso. O que acontece? O paciente chega, quando o paciente chega, ele está demonstrando que ele tem uma limitação sobrenatural. Ótimo. Aham. Então, vamos lá. Semana passada, eu recebi uma paciente que foi essa história que eu comecei a falar para vocês. Então, é uma paciente que ela veio com um histórico de uma mastectomia há 10 anos, há 11 anos. Em dezembro, ela fez uma prótese de quadril e ela tinha só dor no fêmur, na cabeça do fêmur, era a região acetábulo, era o que doía. Aí ela fez essa prótese de quadril. Quando ela saiu da prótese de quadril, ela já saiu, ela já não andava, já não conseguia andar. Já saiu com a perna esquerda, já com peso na perna esquerda, né? E papapá, e aí vem. Aí eu comecei a pensar, não, porque eu saí da cirurgia assim. Então, assim, eu não consigo andar, eu não consigo andar sem andador, porque eu não tenho força. Não tenho força nas pernas. Bom, então vamos lá. E veio andando devagarinho, e eu comecei a avaliar, e vamos lá. E o caso, então, ela evoluiu para ela fez uma prótese de total de quadril. Ela tinha uma espondilolistese quando foi feita a cirurgia e escorregou um pouquinho mais. E ela fez uma lesão nervosa, provavelmente foi na postura para a cirurgia, pode ser, né? E aí, peguei exame dela, algumas hérnias de disco, degeneração discal, né? E tudo bem, mas eu não consigo. E entrou apoiada, né? E tudo isso. Bom, vamos fazer alguns testes específicos, então. Dá a mão para mim, levanta, deixa eu ver uma coisa. Pegou assim no meu dedo, levantou com a maior tranquilidade. Levantou. Falei, mas a senhora tem força para levantar. Não, levantar eu consigo. Então, assim, o mais difícil, né, é levantar. Então, ela conseguiu o levantar. Tinha várias alterações, né, vários bloqueios ou subluxações articulares na coluna, né, e aí eu trabalhei com ela no primeiro dia, realmente tinha dormência, irradiação, então trabalhei com ajustes articulares, fiz quiropraxia instrumental, trabalhei com a flexão de extração, e assim, nitidamente ela levantou com outra postura, solta, deu o dedo e, nossa, como é que tá a dor? Zero. Num primeiro atendimento. Então, assim, tinha dor? Tinha, e sempre que o paciente falar que tem dor, ele tem dor. Porque não é a gente que está sentindo a dor dele. Se essa dor tem um fundo biológico ou não, é outra questão. Então, tem uma dor que é uma dor crônica, né? Mas ela conseguiu já no primeiro, ela conseguia levantar, né? Outra coisa muito importante é crença. Aí eu comecei a verificar, falei, eu vou começar a usar a hipnose. No primeiro atendimento, quando o paciente é idoso ou quando está acompanhado com família, eu não costumo trabalhar hipnose com transe com mais pessoas da família. Eu não acho legal. Aí eu comecei a usar a hipnose sem transe, que a gente trabalha com sugestão, para ver o que eu conseguia. Então vamos lá. Eu vou precisar levar a senhora para a maca para fazer uma avaliação específica. A senhora consegue deitar de barriga para baixo? Não consigo. De jeito nenhum eu consigo. Faz 10 anos que eu não deito de barriga para baixo. Não consigo é o quê? É uma crença, né? E aí, justificável, porque ela tinha uma cirurgia de base, quando ela fez essa cirurgia, ela ficou com receio de ficar em decúbito ventral,
E a partir de então, ela aboliu isso da vida dela. Então, na cabeça eu não consigo. E eu usei algumas sugestões verbais. Falei, bom, então nós vamos fazer o seguinte: você pode fazer sem transe. Então, eu costumo fazer a pessoa focar num outro ponto. Então, por exemplo, eu pego, coloco o meu dedo aqui na frente e falo assim: ó, a senhora vai só olhar no meu dedo, só olhando no meu dedo. A senhora está vendo o meu dedo se mexer? Isso. Eu quero que a senhora não tire o olho do meu dedo. E o meu dedo está se mexendo, não está se mexendo? Você está fazendo ela prestar atenção. Tá vendo como o meu dedo está se mexendo? Isso. Continua olhando, respira fundo 3 vezes. Eu só estou fazendo isso porque a pessoa vai continuar aumentando o foco, aumentando o foco, aumentando o foco. No que ela vai aumentando o foco, eu não preciso colocar ela em transe, ela está prestando atenção. Se ela está entrando num estado de atenção focada, ela começa a fazer um processo de hipnose. E ela está prestando atenção no meu dedo. Eu falei, agora prestando atenção no meu dedo, nesse exato instante, ou daqui a alguns segundinhos, a senhora vai começar a perceber isso, está começando isso, começando a perceber, estou dando sugestão. Aí ela vai desviar no meu dedo. No meu dedo, Dona Maria, a senhora está prestando atenção no meu dedo? Isso, continua aqui no... Porque eu estou tirando o foco dela do que eu estou falando. Quando eu faço isso, eu consigo quebrar aí, ó, uma barreira crítica e ela começa a absorver aquilo que eu estou falando. Então, nesse exato momento, a senhora está percebendo que a sua dor começou a diminuir. Isso, respira fundo mais, está diminuindo isso. Agora nós vamos levantar e nós vamos fazer um teste. Eu tenho certeza, e a senhora também tem certeza, que a senhora vai conseguir. Então, mas prestando atenção no meu dedo, e fui levando, dá a mão para mim, vamos para a maca. Segurando o meu dedo. Fomos indo até a maca. Então, chegamos na maca, ela prestando atenção. Falei, agora eu vou fazer uma coisa. Aí a gente usei uma coisa chamada quebrar o estado, quebra de estado. Aí eu peguei e falei assim, Dona Maria, agora, ó, a hora que eu estalar o dedo, a senhora vai fazer 3 respirações. Estalei o dedo, fez 3 respirações. Dona Maria, fala uma coisa para mim. Que ano que a senhora nasceu mesmo? Fiz uma confusão, tirei ela de tudo que eu estava falando, levei ela para o ano de nascimento. Isso, agora respira fundo, aquela dor que a senhora estava já não está do mesmo jeito. E se eu perguntar para a senhora, eu tenho certeza que a senhora vai responder, como é que está aquela dor que estava antes? Sabe que diminuiu? Ah, ótimo. Se a dor diminuiu, significa que a senhora pode conseguir deitar de barriga para baixo. Porque se a senhora já diminuiu a dor sem deitar, deitando, pode ser que a senhora diminua ainda mais. A senhora concorda comigo? Pode ser. Então, olha, 10 anos que não deitava, pode ser. Então, a senhora concorda? Então, aqui no meu dedo, a senhora concorda? Vamos tentar? Continuando no foco do dedo. Vamos tentar. Em 20 minutos da primeira consulta, foi difícil na primeira consulta, tá? Na primeira consulta, o deitar foi difícil porque ela teve que vencer aquela crença que ela não conseguia. Hoje ela foi na terceira consulta. A gente já desenvolveu uma estratégia, ela chega, para ela é mais fácil entrar pela maca pelo lado esquerdo, ela não deita de barriga para baixo, porque a gente faz o leg checking de barriga para baixo, então ela não deita de barriga para cima. O que ela faz? Ela já chega, eu coloco a mão só para dar segurança aqui, falo, pode deitar, ela vai deitando sozinha, já põe a mão na manopla e já vai para a maca sozinha. Há 10 anos, ela não deitava de barriga para baixo. Ela tem uma postura cifótica, enorme, fechada, tá? Quando ela deitou, ela estava numa postura totalmente antálgica, com a coluna toda se compensando, e beleza. Ela tinha formigamento no membro superior, importante, né? Mas força de membro inferior, força, ela tem, tá? Então, ela tem um déficit de coordenação, tem sim, mas nada que impeça que ela deambule sem o apoio, é medo. Beleza. Então, vamos lá. Levei ela para a maca, ficou de barriga para baixo. Quando o paciente consegue uma coisa, ele vence uma crença dele, a gente precisa reforçar positivamente que ele conseguiu. Mas não eu falar.
Eu tenho que fazer ela chegar à conclusão que ela conseguiu. Não eu falar. Viu como a senhora conseguiu? Mas, dona Maria, a senhora não falou para mim que não conseguia deitar de barriga para baixo? Eu pergunto. Pois é, consegui. Ela chegou à conclusão. Não fui eu que coloquei na cabeça dela. Então, ela já sabe que ela consegue. Parece que é simples, né? Beleza. Então, vamos lá. Fiz os ajustes articulares, ela levantou, né? Ela já não estava com aquele... E aí, como é que tá agora? Nisso, já tinha trabalhado. Então, vamos lá. Eu usei a hipnose dentro do processo da fisioterapia. Eu recebi a paciente verificando os sinais não verbais que ela estava me passando, ela estava acompanhada pela família, verifiquei como era essa interação, verifiquei que existia, né, o mecanismo da compensação, ele era nítido, né, verifiquei que existe uma dependência da dor e a catastrofização ali era um fato real. Então, tudo isso para mim é identificado. Mas no meu processo terapêutico, neste momento, o que ela me procurou? Eu quero andar sem andador. Antes de operar, eu andava, agora eu não ando. Então, eu, enquanto profissional do movimento, vou me ater a técnicas que direcionem ela para que favoreça o meu processo de reabilitação. Ótimo. Saiu dali, reforcei que conseguiu. E aí, antes de sair da maca, porque eu coloquei na maca, ela estava num estado, conseguindo uma tal coisa. Antes de sair da maca, senta. Fala uma coisa para mim, a senhora costumava ir em algum clube antes? Antes dela sair da maca, eu tirei ela do estado que ela estava. Outra quebra de estado. Né? Ah, eu costumava ir não sei aonde. Driblei aqui. Então, agora vamos lá. Vamos levantar? Segura só o meu dedinho, só que vou explicar uma coisa para a senhora. A senhora vai olhar para cima, porque quem olha para baixo quer ir para o chão. Quem anda não quer ir para o chão. Se a senhora for para o chão, a senhora cai. Então, tirei ela do estado. A senhora olha para cima, segura no meu dedo, pode vir, veio andando. Eu falei, mas a senhora não me falou que conseguia andar só de andador? É. Eu falei, mas agora a senhora está de andador? Não. Eu falei, então, o que faz a senhora pensar que a senhora só pode... O que faz? Por que nunca? Por que essa... Por que nunca? Porque eu estou julgando. Eu vou abolir o porquê. O que fez a senhora acreditar que não conseguia andar sem andador? Quando eu pergunto o que fez você chegar a esta conclusão, ela é obrigada a repensar nas suas próprias crenças. Então, eu uso de mecanismos da hipnose dentro de um processo terapêutico. Neste primeiro contato, e mesmo até hoje foram 3 contatos, eu usei hipnose sem transe, que funciona muito bem. Mas o transe, a gente fala que é a cerejinha do bolo, ele potencializa o processo, né? E ele é a cerejinha do bolo, por quê? O transe, a pessoa só, ela vai acreditar que aquilo está acontecendo. E eu vou aprofundar aquele estado de alta conexão e aquele estado de hiperatenção que eu estou gerando naquele momento. E, basicamente, o que a gente utiliza para conseguir as respostas é a programação neurolinguística. Esse foi um caso super interessante, eu continuo atendendo, e agora a gente está chegando num ponto de conversar com a família, e vou pedir que tenha um atendimento psicoterapêutico, porque é importante que a família tenha um atendimento psicoterapêutico, para facilitar esse processo. Mas ela está praticamente andando sozinha, né? Mas existe uma resistência, não é fácil no paciente crônico. Um outro caso, uma paciente com uma menor limitação, mas muitas dores, muitas dores. E essa paciente chegou também semana passada. E, olha, é uma dor, eu tenho dor horrível, mas a senhora sempre tem dor? E vocês vão ver na hipnose, né, que as generalizações. Eu sempre tenho dor. A gente pergunta sempre, sempre, mas não tem nenhum minuto do dia que a senhora não tem dor, não. Tenho dor sempre, sempre. Bom, fiz terapia mecânica, terapia manipulativa manual,
instrumental, liberação miofascial. Quando acabou, como é que tá? Tava com 10 de dor. 0. Show. Né? A gente é fisioterapeuta, a gente sabe. Se o paciente respondeu na terapia, com a terapia mecânica no primeiro dia, ele tem um componente mecânico importante, beleza, respondeu, mais do mesmo, o caminho é esse, ótimo. Aí no outro dia, ela volta 2 dias depois, né? Quando eu faço terapia mecânica, o paciente retorna 2 dias depois. Ah, voltou um pouco da dor. Ah, teve muita dor na cervical. Teve uma dor horrível na cervical à noite. É comum que isso aconteça. Aí eu pedi para ela voltar. Fiz os ajustes de novo com a quiropraxia. Passou a dor? Passou. Como é que tá de dor? 0. 2 dias depois. Beleza, Léo. 2 dias depois, a paciente me falou assim: olha, 2, 3 dias, eu tô com muita dor, muita dor, muita dor. Eu falei, beleza, a consulta dela era amanhã, então amanhã a gente vai conversar. É, quando eu já recebi, eu recebi a paciente de luva para poder dar mão, porque eu acho importante, pus luva, dei mão. Quando dei a mão que eu peguei, apertei a mão dela, já olhei nos olhos, que também já é uma técnica que a gente usa na hipnose para estabelecer um rapport. Aí entramos no consultório, sentou, comecei a conversar e comecei a conversar. Ela falou assim: ai, sabe que eu não tô mais com dor? É só eu chegar aqui que eu já não fico, que eu já passo a dor. E aí, o que que ela falou pra gente? Um componente emocional do tamanho de um bonde. E essa paciente veio, aonde entra o nocebo dela, antes de eu continuar, né? Expectativa negativa. Ela era uma mulher superativa, ela era faxineira. Aí ela fez ela estava com dor na coluna, ela fez uma ressonância, tem uma herniazinha de disco normal, tranquila, pequena, foi no médico, o médico falou assim: olha, nunca mais você vai poder fazer nenhum exercício, nada de impacto, carregar peso nenhum. Bom, quando a gente recebe o nunca mais, é um soco na cara, né? Nunca mais você vai fazer o que você pode fazer. Aí vamos piorar a situação, né? O que você pode fazer é hidroginástica e natação, que já é um nocebo, é uma informação que não é a informação real, né? E quando falou nunca mais, então ela parou de trabalhar, ela ficou dentro de casa jovem. Eu tenho 48 anos, ela tem 49, né? E jovem, parou de trabalhar, tem filhas adultas, casadas e as filhas saindo de casa. As filhas já saindo do lar. Então, você nunca mais isso, nunca mais aquela dor horrível. Primeiro dia, nada de dor, chega em casa, dor. Segundo dia, sai nada de dor. Aí eu falei, vamos lá. Quando ela falou assim, quando eu chego aqui, eu melhoro. Aí eu perguntei para ela. Foi uma pergunta que me guiou todo o processo terapêutico para entrar na hipnose e conseguir a resposta que eu queria. O que a senhora encontra aqui que a senhora não encontra na sua casa? Aí, olha, a liberdade que eu dei. E como a pergunta foi uma pergunta super direta. O que é que tem aqui que na sua casa não tem? O que é que tem aqui que sossego, paz? Olha o componente emocional. Então, o que era que agravava a dor dela? No primeiro atendimento, ela chegou com uma vontade muito grande de conseguir. Era um diferencial bem grande. São duas pacientes muito diferenciadas, né? Uma paciente usando muito essa compensação e ela não. Ela, o que ela fez? Ela falou para as filhas que ela estava muito cansada e que ela não estava aguentando tanto trabalho, que ela estava com dor. Então, ela estava fazendo fisioterapia, as filhas ficaram bravas e, ó, não foram na casa dela. Aí, o que aconteceu? Aí ela ficou arrasada, ela sentiu culpa
de estar se cuidando. Ela casou cedo, costumou a vida inteira cuidar das filhas. Quando ela teve uma dor, ela não pôde parar para se cuidar. E o que ela queria ali? Conforto, escuta, atenção e paz. E aí, dentro da hipnose, né, a gente conversou. Eu uso uma pirâmide do desenvolvimento, que a gente coloca as crenças, o comportamento, as habilidades, o meio, e é uma coisa sensacional para a gente explicar como lidar com as situações. E aí eu fiz, dentro de um processo de hipnose com transe, eu coloquei ela, uma técnica simples, que a gente coloca a pessoa num lugar chamado local seguro, é fácil de trabalhar, nada mais é do que colocar a pessoa num lugar que ela se sinta muito bem, que ela se sinta... O que ela falou que ela encontrou ali? Paz. Esse local seguro que eu coloquei ela foi no local que ela sentia. Você já conversou com as suas filhas? Você já... Aí expliquei o que era mapa mental, o que era uma pessoa ver, o que a outra pessoa vê. E aí a gente entra num processo terapêutico que é tudo isso casado com a fisioterapia. Então, existe essa forma de trabalhar a hipnose dentro da fisioterapia, né? E é extremamente benéfico, os resultados são maravilhosos, porque a gente faz fisioterapia levando em consideração o componente mental, sabendo técnicas para trabalhar de forma adequada e com uma linguagem adequada, o paciente conseguir um resultado que é interessante, correndo menos risco, né? Então, foram dois casos que eu quis mostrar para vocês, né? Que foram dois casos diferentes. Na realidade, quando a gente começa a atender o paciente que já tentou em todos os lugares e não melhorou, quando a gente começa a fazer um certo investimento em técnicas avançadas, a gente começa a resolver os casos que ninguém resolveu. E quando a gente começa a resolver os casos que ninguém resolveu, significa que começa a chegar para você pacientes que já foram em diversos profissionais, né? E esses pacientes vêm com essa bagagem. E essa bagagem, ela não é só da informação inadequada, mas é da expectativa exagerada que ele tem. E muitas vezes é mais fácil falar que o outro profissional, olha, porque eu fui naquele fisioterapeuta e ele me fez acreditar que eu ia fazer isso e não conseguiu. A gente não sabe se a informação foi essa, se o fato era esse, né? O que a gente sabe? Informações negativas para pessoas que são suscetíveis a viver na catástrofe são explosivas. É isso que a gente sabe. Aí a gente tem que compreender. Tá seco mesmo, viu, gente? Esqueci a água, não é Covid, não. Aí, eu acho. Aí o que a gente tem que compreender? Entender o processo. O José Paulo estava falando agora no começo, que a gente estava batendo um papo, e ele está montando uma aula e um curso sobre o biopsicossocial, muito legal. Compreender o paciente biopsicossocial, para quem trabalha com dor e com doente crônico, é fundamental para entender de que forma o nosso processo terapêutico pode transcorrer. Não existe regra. Não existe regra. Eu faço isso primeiro, isso. Gente, você tem um feeling. Você vai trabalhando, você vê, nossa, essa paciente veio com muita coisa. Você não vai entrar de sola. Você vai sentir qual é o campo que eu tenho aqui. Eu vou palpando para saber onde é que dói, né? Para saber exatamente que dor eu posso abordar, né? E a hipnose, ela entra principalmente para gente. Qual é o objetivo final meu quanto ao nocebo? É como você quer estar. É trabalhar a não dor. É trabalhar como o paciente, como você quer ficar.
Esse é o objetivo que eu quero ganhar com o meu paciente. Ele chega no meu consultório e eu vou perguntar para ele: por que é que você me procurou? O que é que está te incomodando? E como você quer ficar? O que é que você quer ganhar? O que é que você quer voltar a fazer? E aí tem técnicas de hipnose como Swish, por exemplo, que ele vai substituir uma imagem ruim pela imagem que ele quer que seja. E isso vai ser um exercício diário. O paciente crônico precisa trabalhar com condicionamento, com técnicas comportamentais diariamente, porque ele tem esse perfil de catástrofe. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Vocês podem abrir aí os áudios. Para quem está no Instagram, a gente está aqui numa sala no Google Meet. Aí eu queria que vocês abrissem os áudios. Era isso, assim, são vários os casos, né? Tem inúmeros casos e toda semana vai chegando o paciente e eu tenho certeza que todos vocês atendem diariamente pacientes com componente, com impacto do efeito nocebo bem grande. O pessoal que está no Instagram, deixa eu ver se já deve estar quase encerrando aí. E ninguém quer falar nada, vocês estão tudo mudo. Ué, pode falar, é só ligar, deixa eu ver. Eu que bloqueio. Ah, eu tenho que descompartilhar. Hum. Eu acho que eu consigo falar um Ah, pouquinho. foi. Eu tive uma experiência, foi semana passada, primeira vez que eu usei. Eu acho que deve ser essa técnica que você fala do local seguro. Uhum. E foi muito interessante, porque esse paciente, 20 anos de idade, estava no hospital e estava fazendo aquela troca do sexo. Então, ele estava com uma Ah, muleta, sim. e, na verdade, não teria que estar da forma que ele estava. Então, fizemos a terapia, andamos, e eu vi que aquilo era muito emocional, e depois de fazer o local seguro com ele, com ela, Uhum. foi a primeira vez que conseguiu andar sem ficar mancando, e a muleta virou só um ornamento, que queria ainda estar andando com aquilo porque acreditava que aquilo precisava daquilo, mas na verdade não precisava. E eu achei muito interessante essa técnica, porque, como você falou, faz o paciente compreender a situação que ele está. Então, obrigada por você ter exposto isso. E vocês colocaram ele em transe para usar um lugar seguro ou foi sem transe? Sem transe. Sem transe. Quando você usa o local seguro com transe, é aquilo que eu falo, funciona muito bem sem transe. Mas quando a gente faz o transe, né, e quando o paciente aprofunda no transe, gente, a primeira vez que eu fiz, eu me senti numa nuvem. Eu chorei, eu chorava, mas sabe aquele choro de felicidade? Foi Sim. uma coisa que quando acabou, eu estava anestesiada. Então, quando a gente coloca o paciente no transe, e é rápido, aí depende da suscetibilidade, né? Tem pacientes que são sonambúlicos, você olha para a cara da pessoa, você fala, fecha o olho, ela já entrou. E eu, no consultório, eu gosto de usar mais induções rápidas, como indução de Elmo, não induções instantâneas. Porque o processo de relaxamento da indução de Elmo ajuda, que é uma indução que acontece de uma forma um pouco mais progressiva, em torno de 3 a 4 minutos. E aí tem induções de choque, tipo, são induções instantâneas, que o paciente entra no transe. Mas, às vezes, eu usei essa semana com uma paciente, né? Mas, quando eu preciso do benefício do relaxamento dos músculos para tratar a coluna, eu prefiro o Elma. A Suzana está me perguntando se a hipnose pode ser usada para tratar o medo.
Caiu ali. Ela volta para cá. Aí eu vou responder aqui para vocês, né? Pode, tá, gente? Pode. Quando eu uso a indução um pouco mais lenta, eu me beneficio do relaxamento progressivo. Mas eu posso fazer uma indução rápida de choque para colocar o paciente onde eu quero que ele vá. Então, por exemplo, essa paciente que eu falei para vocês, que aqui era a faxineira, na verdade eu estava trabalhando com ela sem transe, e aí quando eu vi, porque eu tenho como regra no processo de hipnose usar uma coisa chamada 3 e 7. Né? O paciente vai fazer, tem que te dar 3 sim, para você começar um processo de transe. Então, eu explico como acontece a hipnose, eu esclareço todas as dúvidas do paciente e eu vou perguntar para ele de 3 formas diferentes se realmente ele quer participar daquele processo. Suzana, bem-vinda, já explico, já falo para você, respondo para você a sua pergunta. Então, eu faço a indução do transe para potencializar aquilo que eu quero. Então, nessa paciente que estava, que ela começou, que eu percebi que ela entrou no processo terapêutico, eu falei assim, bom, nós estamos trabalhando com hipnose com você sem transe, é isso. Expliquei para ela o que era o transe, se quer participar, quero, relaxa a perna, isso, aquilo, segura na minha mão e usei uma indução chamada pull arm, que como ela já estava dentro do processo, eu já estava no meio do caminho, eu não ia voltar para fazer uma indução desde o começo. Então, eu fiz uma indução de choque, né, segura na minha mão, pressiona, 1, 2, 3, respira, soltou, fecha o olho, ela já estava em transe. Porque ela já estava focada, atenção, em tudo que eu estava falando. Então, beleza, aí usei para fixar e para ancorar as coisas que eu queria, para dar uma mensagem para ela, né, para deixar âncoras do que ela precisa trabalhar. Então, tipo, quando ela sente aquela culpa, né? Quando você sentir aquela culpa, porque as suas filhas, né? Lembra do mapa mental? Fala para elas como você se sente. E deixa eu te perguntar uma coisa: você tem direito de se tratar? Você quer descansar para você melhorar? E se você descansar, como é que você quer se sentir? Ela falava renovada. Quando ela falava renovada, eu escolhi um ponto no ombro dela. E quando ela falava, como é que você quer se sentir? Repete para mim. Ela falava renovada. E eu dava uma leve pressão no ombro esquerdo dela para ancorar aquele sentimento. Você está se sentindo renovada agora? Descreve para mim como é que você está se sentindo. Ela falava assim, eu estou me sentindo leve. A cada coisa boa que ela falava, que ela estava se sentindo, eu dava um toque no ombro esquerdo dela. E fui ancorando os sentimentos positivos no ombro esquerdo dela. E essas mensagens ficam. E quando chega numa situação de estresse, dela sentir culpa, ela vai pensar, nossa, mas eu mereço. E ela pode conversar com as filhas de uma forma que ela consiga benefício sem ter guerra. Né? Então, a gente interfere num momento ali no processo de dor, mas numa relação que, na verdade, era o que estava interferindo no processo de dor. Antes de você falar, a Suzana perguntou se pode tratar o medo. Pode. A hipnose tem uma resposta muito legal na abordagem do medo e, na verdade, de todas as emoções. Né? O que a gente precisa compreender para tratar, né? Eu não vou. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou ressignificar. Não, eu vou ressignificar, vou falar para o medo que ele tem outra cara. Ele não tem que ter outra cara, eu tenho que dissociar, eu tenho que compreender onde é que está aquele medo, né? E mostrar para o paciente que ele tem coisas positivas e driblar caminho para passar por esse medo. Porque quando ele enfrenta uma situação de medo, ele tem 2 opções. Ou ele corre, ou ele luta. O paciente que tem medo paralisa. Ele nem corre, ele nem luta. O medo em excesso, o cara para. Porque o correr, ele não faz parte do medo. O correr faz parte da razão. O medo, o pânico paralisa a pessoa. E esse é o problema. Eu não consigo andar. Porque é um medo paralisante. Se a gente for pensar, nem sempre é medo.
né? Então, aí a gente tem que pensar, isso é medo mesmo? Ou a pessoa está usando isso como compensação, né? Então, tem muita coisa. Pode perguntar aí. Vamos lá. Quem mais? Suzana, respondi? Pergunta. Quem? Como que você faz com pessoas que são totalmente não acreditam na hipnose? Você entendi que você faz primeiro o consentimento da pessoa, você quer tentar. Você já está Pra... com alguém que não acredita, mas teve um resultado positivo? Ó, primeiro é o seguinte, eu não trabalho, eu não uso, assim, eu uso a hipnose não verbal, quando a gente fala, ela faz parte do dia a dia da gente, né? Então, assim, quando você vai numa loja, quando você assiste um filme, você está sendo hipnotizada. Quando você vai nas Casas Bahia para comprar o secador de cabelo e sai com uma máquina de lavar roupa, ou uma geladeira que você não tinha planejado comprar, o vendedor te hipnotizou. Mas dentro do processo terapêutico, o que eu falo, no primeiro atendimento, a pessoa me procura por dor. Eu explico quem eu sou, quais são os métodos de trabalho que eu uso, e eu explico que eu uso a hipnose dentro dos meus métodos de trabalho. Que se eu achar conveniente, eu posso usar sem colocar a pessoa no transe, ou se eu for colocá-la no transe, eu vou explicar para ela anteriormente e ela vai consentir que eu não vou realizar isso com ela sem que ela queira. Isso é o primeiro ponto. Tem paciente que falou assim, olha, pode fazer, mas comigo não vai dar certo, não. Pode fazer, mas comigo não funciona. E eu vou falar, um deles é meu marido. Não dá. Não, comigo não funciona, comigo não funciona. Há uns 15 dias atrás, eu falei para ele, porque ele tinha acontecendo um negócio de trabalho, eu falei assim, não. Eu falei, vai ser mais fácil eu conversar com você se você me deixar hipnotizar. É uma delícia hipnotizar marido, viu, gente? Aproveita. Aí, peguei, falei, vamos lá. Ele falou, isso não funciona. Isso não funciona. E eu falei, nossa, vai ser duro, né? Falei, vai ser difícil. Então vamos lá, senta, relaxa a perna, isso, aquilo, isso. E agora, ou daqui a alguns instantes, você vai querer abrir os olhos e não vai conseguir. Ele fazer assim, ó. Ai, Jesus Cristo. Ai, meu Deus do céu. Tira esse do meu Deus. Ou não abre mesmo, rapaz. Nossa, não abre. Ele ficou de um jeito. Aí a respiração dele começou. Eu falei, mas calma, que você tá no controle, isso, aquilo. Aí eu falei, agora ele vai ver que o negócio funciona, né? Eu falei assim, mas mesmo que você quisesse, você não ia abrir. Porque eu tenho certeza que você não quer abrir, mas você não ia abrir. Pode tentar abrir agora. Pelo amor de Deus, faz isso parar. Pelo amor de Deus. Aí é muito rápido, né? Você fala assim, mas agora eu vou passar aqui, ó. Vou passar um liquidinho. Tá sentindo que tá esfriando? Tô passando um liquidinho aqui, ó. Tá esfriando isso, esfriou, esfriou. Você vai respirar na terceira vez, você vai abrir o olho como se nada tivesse acontecido. Um, dois, três, abre o olho. Nossa, rapaz. Ele levantou, pegou o telefone e ligou pro irmão dele. Você não acredita que esse negócio de hipnose funciona? E eu achei que ia ser difícil, né? Eu achei, como ele não acreditava, nem sempre o não acreditar é não ser sugestionável. A pessoa não acreditar é uma crença. Ela tem a crença que não é verdade, que não funciona. A sugestionabilidade está ligada a alterações nas conexões neurais. É comprovado e é bioquímico e é fisiológico. Crença é uma coisa, né? Sugestionabilidade, ela está ligada à crença e a conexões neurais. Muito legal. Adorei o teu marido entrando em transe. Meu marido é um desses também, tem que aprender para fazer. E assim, quando a gente faz o curso de hipnose, você tem que praticar.
Você tem Sim. que praticar, né? E aí, o que que a gente fala, né? É interessante mesmo, Suzana. É muito legal. E assim, para quem não conhecia, né? A hipnose, ela tem uma fundamentação científica muito grande, muito grande. É uma literatura muito extensa. Tem livros de hipnose desde 1846. Né? São mais de 3.000 artigos de hipnose nos últimos 10 anos. Então, tem muita fundamentação. Quando a gente pensa, quando a gente escuta alguém falando assim, eu não sei, não é comprovado como a hipnose funciona, é comprovado sim, tem muito trabalho de imagem mostrando como essas conexões neurais acontecem na hora do transe, na hora do aprofundamento, né? Então, tem esse embasamento, existe embasamento científico para isso. Quando a gente faz o curso de hipnose que a gente aprende, e eu gosto, né, eu falei isso para ela, eu gosto de trabalhar na prática, por quê? Você ter o contato com o conceito é uma coisa, você colocar em prática é outra, e precisa praticar. E quando você faz o curso sem, por exemplo, fazer na hora e testar que isso acontece, então a gente faz, como é que a gente usa com as pessoas? A gente chama isso do olho, né, de grudar o dedo, de esquecer um número, de falar em chinês, de ver, olhar, falar que o outro está sem roupa, são convincers. Os convincers, eles existem para convencer a pessoa que ela está em transe. Às vezes a pessoa está em transe, mas ela não acha que aquilo é transe. Então, para isso a gente usa esses convincers. E ao mesmo tempo, um convincer, ele pode reforçar um mecanismo fisiológico. Então, eu posso usar um convincer, a pessoa fala que não consegue levantar o braço. Então, eu coloco a mão em cima da mão dela, né? E vou falando assim: olha, cada vez mais você está sentindo que a sua mão está flutuando e eu dou uma resistência de início. Se eu dou a resistência no início, a tendência da pessoa é empurrar. Então, eu estou usando da fisiologia para ela começar o movimento, né? E aí eu estou usando um mecanismo fisiológico. Começa a subir, subir, está sentindo cada vez mais leve e mais leve. Tirou a mão. Leve, leve, leve. Você não conseguiu usar seu microfone? Leve, leve. Aí você fala para a pessoa assim, a pessoa não conseguia levantar o braço, né? Aí você fala assim, olha, você vai continuar prestando atenção, você continua em transe, nada mudou, você vai continuar prestando atenção na minha voz quando eu falar três, você vai abrir os olhos, você vai ver em que altura está sua mão, um, dois, três, abre os olhos, a pessoa olha, fecha os olhos, viu como você consegue levantar sua mão? Eu usei um convincer, que ela viu que a mão dela levantou, ela não sabia, ela estava, que ela falava assim, eu não consigo levantar meu braço desde que eu fiz tal cirurgia. Eu aproveitei da fisiologia para realizar um movimento, né? Não conseguiu ligar seu microfone, né? E aqui tá tudo normal. Vê se, ô Andréia, o que você fez aquele dia no seu que não funcionava? Você foi nas configurações? Não, o seu tá fechado também. Bom, quer escrever? Deixa eu ver se tem. Olê, está me ouvindo? Oi, tô, pode falar. Fala para o pessoal que está aqui sobre a questão do reconhecimento do COFITO, dos fisioterapeutas reconhecidos pelo COFITO para ministrarem os cursos de formação em hipnose. Está me ouvindo? Vocês ouviram, pessoal? Oi, Lê, deixa eu chamar ela no Whats.
Ô, Suzana, está me ouvindo? Oi? Suzana? Você consegue ir lá embaixo, na barra? Passa o cursor na barra lá embaixo. Você já fez isso? Desce o seu cursor até lá embaixo na imagem da Alessandra, vai abrir 3 imagens. Isso aí. Oi, Adriana, você me ouve? Você me ouve, Adriana? Peraí. Tá me escutando? Agora sim. Agora, Desculpa. Dos mediadores químicos. Então, vamos lá. Existe sim, tem diversos trabalhos que mostram isso, tá? Na medida em que você começa a mudar as conexões neurais, você faz uma inibição da ínsula e você faz uma diminuição, e é rápida essa diminuição na produção de cortisol. Então, o paciente, ele diminui de forma aguda a pressão arterial, a frequência respiratória, e de forma crônica, você diminui processo inflamatório, existe sim. Por isso que a hipnose trabalha no controle da dor, e não é porque o emocional, se você tiver o estresse emocional, você aumenta cortisol, não aumenta? Então, se você consegue trabalhar o estresse, a ansiedade, o medo, você diminui os mediadores químicos, e tem trabalhos que comprovam. Comprovam como acontece isso no cérebro, com exames de imagem, durante o processo, aonde está indo. Então, a pessoa estava com medo, né? Tem um trabalho que mostra a pessoa vendo cenas de raiva, cenas de medo, cenas de ódio, e aí depois cenas de paz, e mostra como essas conexões começam a acontecer. E tem trabalhos que mostram, durante o processo de hipnose, de meditação, como as conexões neurais mudam e como os mediadores químicos alteram. Existe sim. Lê, Pode falar. você chegou a ouvir minha pergunta Hum. para falar com eles, para Não, aproveitar e falar? caiu. Caiu, né? Caiu, eu voltei. Eu comentei a respeito de você esclarecer melhor o reconhecimento do COFITO, Ah, tá? o, co- Você o, co- profissional. o COFITO reconhece há 10 anos já, tem uma portaria do COFITO, que eu não me lembro o número, mas posso passar para vocês, que reconhece o uso da fisioterapia, do uso da hipnose pelo fisioterapeuta dentro da sua área de atuação. Então, o que precisa ser ressaltado eu quero fazer o curso de hipnose porque eu quero ser terapeuta. É outra coisa, você pode fazer, e é muito legal. Eu fiz o curso de hipnose completo, então eu sei fazer a hipnose como terapia, mas eu escolhi usar a hipnose dentro do processo da fisioterapia, então eu tenho respaldo do CREFITO para isso. Se eu quisesse trabalhar como terapeuta, eu ia ter que me associar a um conselho de terapeutas. E para isso, você não precisa ser psicólogo, você precisa fazer um curso de hipnose para ser terapeuta. Mas aí você vai atuar como terapeuta, não como fisioterapeuta. Eu uso a hipnose dentro do processo da fisioterapia. E o curso que eu dou de hipnose, eu falo da abordagem da hipnose na dor. Então, assim, dentro do meu processo de tratamento, eu posso usar a hipnose para fazer uma manipulação, eu uso a hipnose para estimular um treino de marcha, uma deambulação, né? Eu posso usar a hipnose para aumentar a adesão do paciente ao tratamento, como o enfermeiro pode usar a hipnose para conseguir puncionar uma veia, para o paciente ficar confortável numa quimioterapia, para fazer uma ferida, né? Então, nesse curso eu abordo a dor de forma geral. Então, o paciente com dor, né? O processo da dor, o processo do paciente com dor.
Porque é isso que a gente tem que compreender. E aí, gente, aprendeu a fazer o arroz e o feijão, o viradinho lá, o negócio, a gente, cada um, você vai adaptar isso para o seu dia a dia, para como você trabalha. E aí cada um vai fazer de forma diferente. Né? Esse é o lance. Eu não gosto muito por exemplo, eu trabalho hoje com coluna. Eu uso dentro da minha prática clínica diversos métodos e eu construí a minha forma de trabalhar. O Zé construiu a forma dele de trabalhar, vocês construíram a de vocês. Então, o gostoso de usar múltiplas terapias é isso. Né? A gente ter a possibilidade de colocar isso dentro da nossa prática clínica. Beleza, pessoal? Alice está com sono, Alice? Minha Alice já dormiu. Pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês. Show, show. Amanhã Parabéns. cedinho vamos trabalhar, então vamos descansar um pouquinho. E eu estou à disposição, quem quiser, quem tiver dúvida, quem quiser falar de paciente, quem quiser trocar opinião, tem meu WhatsApp aí, só me chamar, tá? Vocês sabem que eu estou à disposição, vocês já viram que eu gosto de falar quase nada, então estou aí à disposição para vocês. Tá? Quem quiser, tem o curso que eu vou dar de hipnose em dor em Jaú. Quem quiser, conversa com esse cara aí, que esse é o cara da organização. Esse é o homem. Conversa com a gente se tiverem interesse. Muito obrigado. Parabéns, joia? Alessandra. Pessoal, eu gravei, eu vou depois editar para não ficar tão longo. E aí eu vou deixar à disposição para vocês no Instagram. Tá joia? Super boa noite para vocês.